paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a todos vocês. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje começaremos a carta de 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje será estudado. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo agora de estudarmos Tua palavra, aprendermos mais de Ti. Perdoa nossas falhas e pecados, Pai. Possamos estar limpos nesse momento, Senhor, para recebermos de Ti, recebendo o Teu Santo Espírito, sermos ministrados pelo Senhor, Pai. Que o homem seja apenas instrumento usado para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de pegar aqui o primeiro versículo, eu só queria frisar algumas curiosidades sobre essa carta. Essa carta aqui tinha o intuito de encorajar, de incentivar, instruir um jovem líder que estava se formando, o Timóteo, né? E essa carta acaba nos tornando não só um documento pessoal para Timóteo, mas também um manual de administração, né? De disciplina da igreja. Essa carta acaba se tornando isso. Essa carta foi escrita aqui por torno de 64 depois de Cristo. Ela é escrita depois, um pouco antes, da segunda prisão de Paulo em Roma. Porque Paulo, como a gente lembra, lá em Atos, ele apelou a César, quando ele foi preso. Então ele foi levado a Roma. Alguns estudiosos creem que esse tempo dele ser levado a César prescreveu. Passou o tempo, ele ficou preso lá, esperando ser levado ao César, não foi e acabou sendo libertado. Essa libertação se deu em torno de 62 depois de Cristo. Então, Paulo ele acaba sendo libertado, mas quando surge outro imperador, que no caso é o Nero, ele se torna um novo César e ele começa a ser incisivo na perseguição aos cristãos. Ele procura eliminar os cristãos. E nesse tempo que ele está procurando perseguir os cristãos, o Paulo novamente é preso. E então ele é executado. Tá? Dito isso, vamos lá para o versículo 1, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo começa a carta aqui como realmente ele começava, se apresentando como apóstolo, pelo mandado de Deus, não por vontade de Paulo, porque Deus o ordenou. Deus o colocou como apóstolo. E é interessante ele falar que Deus é o nosso Salvador. Ele fala, Deus, nosso Salvador. E nós temos o costume de falar, Jesus, nosso Salvador. Mas está certo também, que Deus é nosso Salvador. Que a vontade de Deus, ele deseja a salvação de todos. E para isso ele enviou o Filho dele para a obra da cruz, para a obra da redenção, e conceder vida eterna a todos aqueles que crerem. Então, ele é nosso Salvador. E Jesus, ele assume pessoalmente a obra da cruz, essa obra da redenção. E sendo essa obra concluída, Deus vai, por justiça, ele salva os pecadores que se arrependem. Por justiça. Justiça própria do homem, não. A justiça que vem pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Para todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Recebe como Salvador. O sangue de Jesus traz essa justiça pela qual Deus vai e salva os pecadores. E ele fala que Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. O que é verdade, porque Timóteo era uma pessoa que manifestava o mesmo caráter de Paulo. Ele tinha as mesmas qualidades espirituais e morais de Paulo. Ele buscava ser um imitador de Paulo, como Jesus é imitador de Cristo. Tudo que Paulo ensinou a ele, ele pôs em prática. Ele seguia o mesmo tipo de evangelho. Ele pregava da mesma forma, ele pregava o mesmo evangelho da verdade. Ele era zeloso como Paulo era zeloso. Então ele era realmente um verdadeiro filho na fé de Paulo. O 3 fala assim: Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina,
nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Aqui a gente vê como te roguei quando parti para a Macedônia. A gente vê que ele estava liberto mesmo, ele não estava preso. Certo? É provável que Paulo e Timóteo tivessem feito uma nova visita a Éfeso. E, em seguida, Paulo rumou para a Macedônia. Mas ele pediu para que Timóteo continue aqui, em Éfeso, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus aos irmãos e combatendo essas falsas doutrinas que estão surgindo aqui. Essas falsas doutrinas provavelmente eram as mesmas que estavam lá na carta de Colossos, quando estudou a carta de Colossos, que é o quê? O legalismo, que é o caso ao judaísmo, e o gnosticismo. Que essas falsas doutrinas eram cheias de lendas, de histórias mirabolantes, extravagantes, que serviam só para desviar, para produzir questionamento, produzir dúvida no coração das pessoas e, por consequência, desviando a fé aqui em Cristo. Essa era a consequência, desviando as pessoas da fé em Cristo. No 5 nos fala assim: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Então, amados, os cristãos sinceros, eles são movidos pelo amor, pelo desejo de fazer o que é certo e bom aos olhos de Deus e por uma fé verdadeira. Esses falsos mestres se desviavam dessas motivações, porque eles estavam procurando esse autoprivilegiarem, reconhecimento, né? Nisso, nesse reconhecimento, pareciam diferentes, eles criavam teorias, né, especulativas que não tinham objetivo nenhum, não levavam a lugar algum, certo? O que eles faziam era estar afastando as pessoas da salvação em Cristo Jesus. Porque, por exemplo, uma teoria do gnosticismo é que os homens se relacionam com os anjos que são essa ponte para Deus, eles se relacionam com os homens, que Deus ele não se relaciona com o homem diretamente, pela pecaminosidade do homem. Então Deus não teria que ter se tornado o homem andado entre nós. Por caso, Jesus não era Deus para eles. Jesus 100% Deus, 100% homem. Eles estão falando que isso não existe, que Deus não se faria carne. São algumas das teorias especulativas deles. O que isso, inserido dentro da igreja, acabava afastando as pessoas da salvação em Cristo. Certo? E aqui vemos aqui, no versículo 7, é interessante, que fala assim: querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Isso aqui aponta para a gente que estava falando dos judaizantes. Tá? O judaizante queria o quê? Misturar o judaísmo com o cristianismo. Misturar a lei com a graça. E eles queriam botar como regra da vida do cristão obedecer à lei. A lei era a regra da vida do cristão. Isso que eles queriam implementar dentro da igreja, colocar dentro da igreja. Certo? Então, aqui mostra claramente que Paulo está falando dos doutores da lei, ou seja, dos judaizantes, que querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que falam, nem o que afirmam. Porque ele estava falando uma coisa que não tinha nem pé nem cabeça. Misturar a lei com a graça. Não sabia o que estava falando. No 8 fala assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Então, Paulo, aqui ele está deixando claro que não há nenhum problema com a lei. A lei é boa, ele está falando, a lei é boa. Não tem nenhum problema com a lei, mas ela tem que ser usada da maneira correta, da maneira que se deve. Qual é o propósito da lei?
apontar o pecado, mostrar o pecado, ensinar o que é pecado, ensinar o que é errado. E dessa forma ela vai o quê? Aproximar a pessoa a Deus. Mas não como meio de salvação. Isso quer dizer isso, que você, para ser salvo em Cristo Jesus, você tinha que seguir a lei. A lei levaria você à salvação. Não. Ela não pode ser usada como meio de salvação. A salvação pela graça através de Cristo Jesus. E a lei, ressalta que para quem que a lei foi escrita? Porque o cristão não depende da lei para ter uma vida santa. O cristão ele procura ter uma vida santa por amor ao seu Salvador, por amor a Jesus Cristo. E não por medo de punição. Ele já procura ter uma vida santa, ele vive de acordo com o que a lei está apontando como erro, evitando tudo aquilo, porque ele já procura ter uma vida santificada através de Cristo Jesus. Ele não depende da lei. E a lei foi escrita para apontar para o pecado, para apontar esses erros aqui que ele fala. Ela foi feita para os injustos obstinados. Ele começa uma primeira sessão aqui, tem duas sessões, pode dizer. A primeira sessão ele fala das práticas pecaminosas em relação a Deus, que são essas aqui que ele fala. Injusto, obstinado, ímpios, pecadores, profanos, religiosos. Tá? Então ele está falando o quê? São pessoas rebeldes, transgressoras, tá? Irreverentes, pecadoras, que não acreditam em Deus, né? E religiosos, ateus. Ele está falando primeiro dessa primeira sessão, está falando em relação a Deus. E vem uma segunda sessão aqui falando de atitudes pecaminosas em relação ao próximo. Ele fala que é assassinos, e ele dá ênfase até ao assassino de pai e de mãe, patricida e matricida. Ele fala de imoralidade, das imoralidades tanto heterossexuais quanto homossexuais. Só homossexualismo. As imoralidades heterossexuais também. Tá? E fala dos sequestradores, fala de mentirosos, daqueles que juram em falso testemunho, de tudo aquilo que é feito que é errado em relação à lei, em relação à sã doutrina. E ele frisa que essa lei, a sã doutrina, está em perfeita concordância com o evangelho que ele prega. Ele fala que conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Essa sã doutrina está em perfeita coinonia, tá? Está em concordância com o evangelho que ele prega. Ou seja, ele fala, tem nada contra a lei é boa, só tem que ser empregada da maneira correta. Tá? Então vamos mais adiante aqui, vamos no 12, nos fala assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Jesus, nosso Senhor, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então Paulo aqui agora começa a falar da sua própria conversão, que não se deu pelo fato dele ser um cumpridor da lei, mas se deu pela graça de Deus. Né? E ele se mostra grato a Jesus porque ele foi transformado, ele foi salvo. Não foi só salvo, mas ele foi considerado fiel e colocado a seu serviço, colocado no ministério, a serviço de Deus. Ele se encontrou fiel, Deus ele encontrou tanta graça que até colocado no serviço ele foi colocado. E ele fala, sendo que antes ele foi uma pessoa blasfema, né? Ele foi blasfemo porque ele falava mal dos cristãos, falava mal de Jesus. Ele foi perseguidor. E não é qualquer perseguidor, não. Não é um perseguidor que quer ver preso, não. Ele queria ver morto. E é opressor, ele era cruel. Né? Sem piedade, ele obstinado, opressor mesmo. Mas ele encontrou misericórdia. Ele fala, eu encontrei misericórdia de Deus, eu sou misericordioso com Deus, até porque eu fiz tudo isso na ignorância.
Ele foi na ignorância, na incredulidade, ele não acreditava em Jesus. Ele, na verdade, quando ele faz tudo isso, ele estava sendo zeloso. Ele achava que estava fazendo bem, fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Ele estava combatendo o cristianismo, achando que aquilo ali era uma heresia que estava indo contra o judaísmo. Estava indo contra Deus. Na verdade, quem estava indo contra Deus era ele. Mas ele acreditava que estava fazendo um serviço para Deus. E ele era empenhado. Por isso começou a perseguir. Eu vou acabar com esse negócio. Eu vou colocar todo o meu esforço para acabar com essa seita. Até o momento que ele tem encontro com Jesus. E ele entende que estava fazendo errado. Ele entende que era verdade. Realmente, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Então, aquele empenho que existia para combater, agora existe esse empenho para pregar, para levar a palavra. Empenhado, sedento por pregar a palavra de Deus, para alcançar almas. Então, há essa transformação. Ele é grato por isso. Né? E ele fala aqui dessa alegria, né? É tão transbordante essa alegria na vida dele, que superabundou. Dou graças ao que me tem comportado, porque me teve por fiel no ministério. E ele fala no 14, e a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele, como um grande pecador, uma pessoa que estava indo contra a Deus, a graça de Deus superabundou todo o erro. Como está em Romanos 5, 20, está escrito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então foi superabundante a graça na vida dele, né? Porque ele realmente ia contra Deus. Ele estava no pecado, mesmo na ignorância, ele estava lutando contra Deus. Mas a graça de Deus, a misericórdia foi tão grande, superabundou todo esse pecado, todo esse erro que existia na vida dele. É isso que ele está falando aqui, para o Timóteo, né? E, consequentemente, para a gente que nos alcançou. 15, fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo aqui, ele está, de certa forma, resumindo todo o Evangelho. Ele está falando que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E que nenhum deles está fora do alcance de Jesus. É isso que ele está falando em resumo o Evangelho. Jesus não veio para salvar pessoas boas, até porque não há ninguém bom. E nem para salvar aqueles que cumprem a lei perfeitamente, porque ninguém cumpriu, certo? E ele fala mais, ele fala que entre os pecadores ele é o principal, tá? Ele se declara como principal. Toda pessoa que realmente procura se santificar, ter uma vida santificada, ela normalmente tem essa consciência dos seus pecados. Ela é consciente do quão pecador ela é, de quão dependente de Deus ela é, como o Paulo está mostrando aqui. E Paulo diz aqui que ele é o principal, como principal, ele é um exemplo usado por Jesus. Ele está sendo usado por Jesus como exemplo, para mostrar que a graça e a misericórdia de Deus pode alcançar qualquer um, independente do seu passado. Ele tendo passado de blasfemo, perseguidor, opressor, ele assim, eu sou o pior, eu sou o primeiro, eu sou o principal desses pecadores arrependidos. Eu estou sendo usado aqui, Deus está mostrando que se ele me alcançou, que na visão de qualquer um seria impossível alcançar esse tipo de homem, na visão humana, se a graça de Jesus, o amor de Deus me alcançou, alcança qualquer um. Eu sou esse exemplo. E ao pensar nessa graça de Deus para com ele, ele começa a glorificar o Senhor.
aqui no versículo 17, ele começa a glorificar a Deus. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Benção, né, amados? Então, para terminar, João 18 fala assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Timóteo, amados, foi separado para o ministério quando os presbíteros impuseram as mãos sobre ele e nesse momento começaram a profetizar sobre a vida dele. Isso está aqui nesse próprio livro aqui de 1 Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 14. Nós vamos chegar nele também, vamos estudar isso. Mas o Paulo está falando desse momento, que está aqui no 4,14. Então isso tinha que servir, Paulo fala isso, que é lembrar dessas profecias, para servir de inspiração, de estímulo para ele combater um bom combate. E para manter a sua fé, né, conservar a sua fé e manter a consciência limpa. Manter a consciência limpa como? Praticando o que é bom, o que é correto, o que é certo aos olhos de Deus. Buscando pôr em prática tudo aquilo que aprende. Não sendo só ouvinte da palavra, mas também praticante. Assim é manter essa consciência limpa e conservar a sua fé. Alguns que não fizeram isso, o que aconteceu com eles? A fé deles foi destruída. Naufragou, a fé dele foi destruída. Então, no caso, ele fala aqui do Himeneu e do Alexandre. O Alexandre pode ser que ele seja o mesmo Alexandre que está lá na carta de 2 Timóteo 4,14. Não tem nenhuma evidência que seja. Pode ser estar se tratando da mesma pessoa, mas não fala o que ele fez. Já o Himeneu é diferente. O Himeneu deve ser, provavelmente é o mesmo que está na carta também de 2 Timóteo, só que no capítulo 2, versículo 17 e 18. Ali fala o que ele fez. Ele começou a ensinar de uma forma errada dentro da igreja, ensinamentos errados, doutrina errada, falando que a salvação já tinha sido, a ressurreição já tinha sido feita. Como? Ele está dizendo que a ressurreição, ele dizia que a ressurreição é a ressurreição da alma, ressurreição espiritual. Que a pessoa aceitava Jesus e a ressuscitava espiritualmente. E ao mesmo tempo dizia que não existia a ressurreição do corpo. Então isso era errado, não existia. Era a ressurreição espiritual que estava se referindo, como falava o Evangelho. Sendo que nós sabemos que com a volta do Senhor Jesus, nós todos ressuscitaremos em corpos incorruptíveis. E ele estava pregando que isso não existia. Então, Paulo fala o quê? Ele entregou os dois a Satanás. Quando ele fala entregou os dois a Satanás, isso está se referindo ao ato de excomunhão. Tá? Eles estavam sendo excomungados. Tá? É um ato de excomunhão. E esse ato, ele tem como meta, ele visava levar a pessoa ao arrependimento. Ter consciência do que ela está fazendo, que estava errado, e depois disso, desse arrependimento, ser restaurado o relacionamento com Deus e o relacionamento com o povo de Deus. Tá? Não é um ato para querer condenar, mas para servir de lição. Para levar a consciência, como eu falo aqui no final, para que aprendam a não blasfemar. E está querendo que eles aprendessem isso. Então eles foram, nesse momento, excomungados. Vai tocar a vida de vocês aqui. Pensem, reflitam no que você está fazendo. Está errado, você está minando a fé dos outros, ensinando errado. É isso que estava acontecendo com o Himeneu, especificamente. O Alexandre não sabe dizer o certo. Qual era o erro, o motivo de que ele foi excomungado. Amém? Então, amados, terminamos por aqui. Que Deus abençoe todos vocês, suas famílias, sua casa. Tenha uma semana de vitória, semana de bênção, uma semana buscando cada vez a face do Senhor, buscando todos nós sermos cristãos de excelência, andarmos de mãozinha dada com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido, Pai, seja o teu nome. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado.
Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos alcançou. Ó, Pai amado, Pai querido, que possa encontrar solo fértil no coração de cada irmão, Pai. Que possa germinar, que possa superabundar na vida de cada um, Pai. Alcançar seus familiares, seus amigos, Pai. Que a graça sua esteja sobre nossas vidas, cada dia mais presente, cada dia mais superabundante, Senhor. Somos totalmente necessitados de Ti, Pai. Totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Uma semana de paz, semana de alegria, vivido na Tua presença. Sempre buscando a Tua face. Obrigado, Senhor. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham uma semana de paz, semana de alegria. O Senhor esteja presente em sua vida, fortalecendo e guiando, levando alegria. A alegria do Senhor esteja no seu coração todos os dias. Fique com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me.